Olá, amigos da Casa do Caminho, aquela boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo fora do nosso horário normal da nossa tarde da palestra do Livro dos Espíritos. Retornamos ao estudo do nosso Livro dos Espíritos, também ainda de forma virtual, sabendo que nossa casa está reabrindo aos poucos a reunião de sexta-feira, que a gente convoca as pessoas que se interessarem, que quiserem voltar ao convívio na nossa casa, nossa reunião a fazerem seu cadastro lá para a reunião de sexta-feira do Evangelho. Está muito bacana esse retorno gradual, a gente já ter esse contato, né? E aos poucos a gente vai retornando também com nossos cursos futuramente, né? Mas por enquanto vamos fazendo o nosso curso do Livro dos Espíritos dos sábados, 3h30 da tarde, aqui lançado no YouTube, de forma virtual. Meu nome é Ricardo Igreja, coordenador do curso, e a gente retorna com o capítulo 7º, da parte segunda, Retorno à Vida Corporal. As perguntas 379 até o final do capítulo, que vai ser a 399, da 379 a 399, né? Então são ali 20 perguntas, né? 20 questões. Vamos tentar resumir, ler as principais. Vamos lá. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, Dr. Herman, Meimei Sheila e Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do estudo do Livro dos Espíritos, o nosso muito obrigado pela inspiração dos bons espíritos, pela oportunidade de trabalho na Casa Espírita, seja ainda na forma virtual, seja já retornando de forma gradual ao presencial, pela de oportunidade de estudo que temos também com os encontros, com os cursos, que possamos estar cientes da nossa responsabilidade como evangelizadores, como palestrantes, como coordenadores de trabalho, seja quais forem, trabalhos de assistência, trabalhos dentro da nossa casa espírita e também fora dela, dentro do nosso trabalho na matéria, na nossa família, a nossa missão como espíritos imortais reencarnados e de progredirmos, de fazermos o bem e de nos aperfeiçoarmos, mesmo diante das vicissitudes da vida, sabendo que tudo está debaixo da sua lei. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, graças a Deus, amigos, novamente ao nosso convívio aqui, com o capítulo que vai tratar do retorno da vida corporal, na parte final, com 3 tópicos muito importantes. Um é a infância, que a gente vai estudar ano que vem no encontro de carnaval. Não essa pergunta, a pergunta lá de trás que a gente vai estudar, que é a sorte das crianças após a morte, que é a 197, e sexo nos espíritos. Isso é ano que vem no encontro de carnaval. E já começamos a estudar na casa de Leão Denis. Então a gente tem aqui sempre, nos estudos que estamos fazendo, a remissão a essa parte, que é a infância, porque é muito importante que ela se conjugue com o sorte das crianças após a morte, porque muitas perguntas complementam outras de lá. Temos também o tópico simpatia e antipatia terrenas. A gente acabou de sair aí de um segundo carnaval, né? Tinha até o bloco Simpatia é Quase Amor, né? E aqui a gente vai saber se simpatia é amor só, né? Simpatia, antipatias terrenas, afinidade. E como é que ela se dá no mundo dos espíritos? Ah, aquela pessoa que não bate muito bem comigo, aquela que eu gosto muito, vai estar sempre comigo. Esquecimento do passado, será que é importante? Será que é providencial? De que forma age sobre a questão do retorno à vida corporal do espírito, então, reencarnado, saindo do estado de erraticidade? Então vamos lá a 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Bom, isso aí você vai conjugar até lá nessa questão que a gente falou, né, da sorte da vida das crianças, lá para 197, né? Tinha aberto direitinho, agora estou demorando a abrir aqui. Em que ele fala lá exatamente o seguinte: o espírito de uma criança que morreu de eternidade é tão adiantado quanto do adulto? Ele diz lá, algumas vezes muito mais, sobretudo se ele progrediu. Progrediu em quê? Progrediu em inteligência e em moral. Ou em uma coisa ou em outra também. Então esse adiantamento pode ser só também na inteligência. Vamos pensar sobre isso. Isso é uma coisa muito comum da gente pensar, colocar nossos filhos em diversas competências de habilidades, que são tão inteligentes as crianças de hoje, e esquecer o aspecto moral. Né? Daí a importância da evangelização. E ele vai lá, na 197, que uma criança pode ser mais adiantada que seu pai, muito frequente, não vedes isso na Terra, etc.
E na nossa pergunta na questão de hoje, a 379, ele pergunta a mesma coisa. É tão desenvolvido quanto um adulto? E ele diz, pode ser o mais ainda, mesmo a questão lá respondida da mesma forma. Se tiver progredido, se mais tiver progredido, nas duas asas, inteligência e moral. Ou às vezes progrediu em uma, é mais inteligente que os pais, tem um cabedal de informações muito maior do espírito do que os pais de experiência, mas a moralidade às vezes não está tão adiantada assim, ou igual dos pais. Ou progrediu em moralidade, ou nos dois. São somente os órgãos imperfeitos, e aqui já fala, por exemplo, da questão até da intelectualidade, que o impedem de se manifestar. Então, eles têm inteligência, eles têm experiência, mas eles não conseguem se manifestar porque estão num corpo incompleto, imperfeito, na questão do cérebro, na questão dos próprios desenvolvimento e manifestação de vontade. Ele age, então, de acordo com o instrumento com auxílio do qual pode se manifestar. Então, se intelectualmente ou se moralmente, né? Então, se moralmente será bom, né? Se intelectualmente inteligente, será inteligente. E a inteligência não é sinônimo de evolução moral, voltamos a esse ponto. Muitas vezes, né, vemos aí, né, vamos botar em diversos cursos, porque é muito inteligente, vamos preparar para o Enem desde cedo, e as pessoas se despreocupando do aspecto moral da criança. Todo espírito ele tem suas aquisições, né, de vidas passadas, de outras vidas, seu arquivo confidencial, como diria Faustão, né, que se manifesta na vida adulta, depois através dos jogos desenvolvidos. E vai ter suas tendências, que em algumas passagens vai falar de instintos, mas sabemos que o instinto é um guia bom e seguro, então é diferente aqui, não é o instinto da inteligência animal, é tendências que o espírito carrega mesmo, que podem ser ruins, podem já demonstrar um comportamento difícil e vicioso. Daí a missão dos pais para com as crianças, e até os 7 anos o espírito está muito moldável, influenciável, exatamente que a infância é um período de aprendizado para o espírito, de readaptação do espírito à vida reencarnada, necessário porque vivemos num mundo de expiações de provas. Então, na criança pequenina, diz a 380, se torna um obstáculo que a imperfeição dos jogos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como de uma criança ou de um adulto? Pergunta interessante de Kardec. Ela não pode se manifestar, mas no pensamento, no sonho, né? Como é que ela se manifesta? Ela pensa então como de um adulto? Caramba, eu não estou conseguindo falar aqui, mas estou pensando e estou sonhando até como um adulto. E ele vai dar o exemplo do sonho, não, dizendo que não. A gente pode até perguntar às crianças que vão dizer que sonhos pueris. Então, quando é criança, é natural que os órgãos da inteligência não estão desenvolvidos, ela não pode também ter o pensamento como de um adulto. Então, ela não vai ter a intuição de adulto, a inteligência é muito limitada, aguardando a idade amadurecer a sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação, porque é como se fosse uma perturbação mesmo, ela vai aos poucos já acordando daquilo, depois dos 7 anos vai começando a se manifestar mais livremente, não vai estando tanto do lado de lá, mas mais do lado de cá. Não cessa subitamente, então, no momento do nascimento, ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos jogos. Cada vez vai ficando mais curta a infância com a mudança do mundo, com o mundo evoluindo. Então, nos mundos superiores, a gente tem até os relatos da revista Espírita que a infância é mais curta, né? Então, os nossos filhos são espíritos, por exemplo, é um livro maravilhoso, que traz diversos relatos disso. Traz até um relato que nascer é que é difícil, morrer é fácil, né? Nascer é que é o problema, diz lá, e não morrer, né? Então, é muito interessante lá os relatos que o nosso Hermínio Miranda traz sobre a questão, né, de renascer, né? E a Ellen, acho que é Ellen Mirror também, não, Ellen Mirror não, Ellen Mirror é atriz, né? Desculpa, gente. É Ellen War, eu não sei falar esse nome, mas é uma psicóloga, que é no livro Vida Após a Vida, ela também com base em casos reais, ela dá muito essas questões, né? Da criança renascendo, de ser um espírito, né, antigo, adiantado também, né? Tem outro também, a Carol Bowman também tem um livro sobre esse aspecto também, né? E até falando quando ocorre o desencarne das crianças também, né? Que é muito difícil entender, mas tem lá na sorte da vida após a morte, na 199, essa explicação. Então, nascer é mais difícil que morrer. Só gradualmente o espírito vai se completar, né? E depois não existindo mais elo algum entre o espírito e o corpo, no caso da morte da criança, que a gente estava até falando agora, o espírito vai retornar imediatamente? Não, porque ele não vai retornar imediatamente ao aspecto de adulto, ele vai estar lá como desembaraçado do revoltório, recuperando sua lucidez aos poucos com a perturbação até, e depois pode até voltar à forma de adulto. Senão, às vezes, ele fica na forma de criança, né, nas colônias espirituais, né, pertinentes ali ao seu aprendizado, né,
até porque aquilo é um complemento da existência anterior, né? A 381 aí se conjuga muito com a 198, 199 também, sobre a questão da morte das crianças. Então, toda a providência divina tem um cuidado, tem um afeto, né? Para não ocorrer logo, né, esse choque, né? A criança vai vir um adulto, aí o espírito da mãe e do pai, de repente, que está lá, né, pode encontrar ele como um adulto, e ele mesmo, às vezes, não tem aquela ainda possibilidade de retornar ao seu estado real de espírito adulto, né? Então, uma observação também que vem apoiar a resposta da 380, que eu esqueci de ler, é que os sonhos da criança têm um aspecto pueril, aspecto que não é igual do caráter, mesmo caráter de um adulto, né? Que é a natureza das preocupações do espírito naquele processo de aprendizado, tá? Outra coisa que eu queria falar, que é um exemplo bem grande dessa questão do estado mais adiantado, que pode existir das crianças em relação aos seus pais, está na Revista Espírita, acho que é 1866 ou 62, acho que é 1866, em que o espírito ele serve de guia para a mãe, né? Ele serve de guia para a mãe. Ele desencarna aos 6, 7 anos, ele precisava daquele período ali, um complemento à sua existência, também para dar uma prova para a mãe, e é exatamente isso, ele serve de prova para a mãe, porque a mãe e os pais, principalmente a mãe, eles não eram ligados à religiosidade, ao espiritismo, de maneira nenhuma. E depois passa a mãe até ser médium, e se evoca o espírito do filho depois como um guia dela. Quer dizer, como é que você pode ser meu guia se eu vim antes de você? Porque eu era mais adiantado que você e tinha ali uma necessidade de vir e complementar e dar até uma prova, um exemplo sobre para você sobre essa questão, para te voltar à religiosidade, para o pai exercer até o papel de médium que ela passa a exercer até muito bem. Está lá na Revista Espírita esse relato, né? Muito interessante. 382, o espírito encarnado sofre durante a infância pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição do seu jovem? Não, né? Ele não vai sofrer. Esse estado é uma necessidade, é até um estado de repouso. O espírito Emmanuel tem até um texto belíssimo que ele fala como fosse a infância, né? O barco está saindo do porto, ainda começando a viagem, olhando a paisagem, depois vai chegar ao porto, né? Que é ali a velhice, né? Então, é um estado de repouso, como ele diz lá no final da questão, é um tempo de repouso para o espírito, né? Está na natureza de acordo com o objetivo da providência, de cuidado, de afeto, até de trazer uma maior possibilidade de influenciação para minorar essas tendências que o espírito traz até difíceis, o espírito não se mostrar exatamente como ele é para os pais, e às vezes sendo inimigos do passado, tendo dificuldades, os pais vendo como é que ficariam, né? E aí se aproximar pelo amor, pela aquela pureza, aquela dedicação que tem com aquela criatura inofensiva, né? Como diz o Evangelho também, né? Deixai vir a minhas crianças, que dele será o reino dos céus. A gente sabe que não é literalmente que a criança desencarne e vai virar anjinho, não é isso. Está lá a partir da 197 essa explicação também. Ela é um espírito que se mostra como ela é, ela tem sua jornada e sua trajetória, mas é de dizer que aquele estado de estar mais acessível às impressões, de pureza, aquilo ali mostra a mansuetude como uma coisa a se conquistar para o espírito também, que ele está querendo aceitar mudar, né? E assim ele pode alcançar um estado melhor, os reinos dos céus, né? Um aperfeiçoamento, né? Uma purificação. Qual é, então, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Ora, qual é a utilidade, então, que tem? A utilidade é exatamente essa, né? Você tem uma necessidade porque você precisa de um preparo para se reencarnar, para se readaptar à nova vida, né? Então, quer dizer, para você, o espírito encarnado para se aperfeiçoar, ele é mais sensível também, como a gente falou antes, durante todo o tempo, às impressões que recebe, que podem ajudar nesse aperfeiçoamento. Então, os pais podem lhe ajudar a minorar suas tendências difíceis e que devem contribuir para se encarregar de sua educação, lembrar da missão dos pais. Então, até pelo preparo, até de preparo emocional para o espírito reencarnado e intelectual, serve a sua encarnação e esse período da infância. Como fosse uma adaptação, né? Você chega num trabalho e te colocam para fazer uma coisinha devagarzinho, estagiando, né? A criança que chega no colégio ainda vem acompanhada do pai, entra no colégio, aos poucos vai sendo largada sozinha. Então, a mesma coisa ocorre em relação à infância, né? Por que a primeira manifestação da criança é o choro? Pergunta 384. Olha, Hermínio Miranda fala até, né, que a criança está reencarnando os relatos que tem do frio, do calor, da luz, da luminosidade, está saindo daquele ambiente quentinho, né, e vendo aquilo tudo, olha, é óbvio que tem que chorar, né? E principalmente porque é estimulado aquilo, né, tem a palmadinha,
que é o grito de guerra que a criança dá, né? O espírito dá quando está retornando ali a nova encarnação com seus novos propósitos, seu planejamento para dar certo, né? E também serve para despertar o interesse da mãe, para ter cuidado, cuidado com aquela criança. Olha só, está despertando ali o choro, a sua manifestação de chamar a mãe, para, os pais, né, para atender a necessidade dela, né, aos cuidados que ela precisa e que lhes são necessários. Não compreende que ela só se manifestasse de alegria enquanto não soubesse falar, pouco se inquietaria. Então está ali quietinha, está alegre, ninguém vai cuidar, deixa dormindo, vamos ver nosso filme, vamos sair, vamos cuidar de nossas coisas. Ninguém ia se preocupar, né? Então, admirar em tudo a sabedoria da providência. Então, a gente lembra das horas de sono. Eu sou pai de dois, né? Um casal, né? Uma que já está lá nos 20 e poucos anos, mas que, né, a gente brinca assim, que deu trabalho, né? De chorava demais. E a gente ficava lá, às vezes, de madrugada, né? E meu filho, que já dormiu um pouco melhor, depois de um tempo, já dormiu rapidamente melhor, mas também sempre deu seu trabalhinho também. Então a gente tem, principalmente para a mãe, até na alimentação, né, via seio, né, então ele era, né, ele se alimentou bem ali, então ele ficava a mãe acordada a horas de madrugada também com ele, né, ao colo. Então, quer dizer, tudo isso é o cuidado que inspira, né, entre os espíritos ali reencarnados de seus pais, que têm uma missão muito grande para com eles, a educação, minorar essas tendências, né, e se realinharem dentro, né, de toda a providência divina que a reencarnação traz para a gente, né, através desses patrocinadores da reencarnação, né, que vão nos ajudar, nos aperfeiçoar, nos melhorarmos. Né. De onde se origina a mudança que se opera no caráter da criança a uma certa idade? Tá lá, adolescente vira aborrecente, né? Quando ele sai, então, da adolescência, então, né, aquela coisa, agora até na pré-adolescência, antigamente já quando saiu 18 anos, agora não, agora com 12, 14 anos já está se mostrando, às vezes até menos, 8, 9, 10 anos, né, na pré-adolescência ali. Então é o espírito que retoma a sua natureza, como ele é, se mostra como ele era. Então ele sai daquela, né, questão de estar adormecido, de não poder se manifestar integralmente, começa a se manifestar. Não conheceis o segredo que esconde as crianças na sua inocência, não sabeis quem são, nem quem foram, nem quem serão, e, no entanto, vós jamais. Olha que bonito que inspira, né? Olha que ideia genial de Deus essa daí, né? Então, de onde se origina essa meiga afeição, essa tenra benevolência que os próprios estranhos sentem para uma criança? Que veio de longe, olha que bebezinho bonito, todo mundo quer pegar. Vós o sabeis, não é? Isto eu vou explicar. Aí ele faz um resumo muito bonito aqui, dessa pergunta toda. A gente só vai colher aqui algumas coisas, que ela é grande, que é assim, mais ou menos um resumo também do livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, que vale muito a pena ver, tá, gente? E o capítulo do Evangelho do Deixar de as minhas crianças, de tudo, da inocência das crianças ali. Então, as crianças são os seres que Deus envia as novas existências, e para que não possa acusá-los de uma severidade muito grande, ele lhes dá todas as aparências da inocência, para a gente inspirar cuidado mesmo, ter amor por eles, mesmo que se trate de uma criança de natureza má, mesmo que seja um inimigo de outra vida. Olha que interessante. Cobrem-se suas más ações com a sua inconsciência de seus atos. Eles não são responsáveis por isso, porque não podem se manifestar. A própria lei penal não assim os pune. Essa inocência não representa uma superioridade real, não é dizer que são anjos, sobre o que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser, o estado de pureza, né, que todos nós, né, deveríamos ter. E se não são, é apenas sobre elas que recai o tormento. E aí, né, vai dizer os pais, cujo amor a fraqueza delas necessita, para que não seja, né, não haja um caráter áspero, intratável, né, em relação àqueles que podem ter sido até ter uma dificuldade, né, de se reconhecer do passado inimigo. Porém, quando os filhos também não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 a 20 anos, até naquele tempo, né, e até 20 anos, hoje em dia também às vezes vai, né, seu caráter real individual reaparece em toda a sua nudez. Né? Vedes pelos caminhos de Deus, então são os processos de Deus, são sempre os melhores. Quando se tem um coração puro, é fácil aprender a explicação. Né? Então, né, tá tudo assim de acordo, né, com a lei de Deus. Né? Ele vai falar até quando vós morrerdes, quando desencarnar, nós mesmos nos encontramos num estado meio que de infância, que a gente vai entrar no mundo espiritual atordoado, onde eu estou, por onde eu começo, né, e tal, numa escola ali de reaprender aquilo ali, né? É mais ou menos o que acontece também. E é mais fácil morrer desencarnado do que renascer, diz Hermínio Miranda para a gente, nos relatos dos espíritos que tem lá no seu livro também.
E até tem uma língua diferente que vai ter que manejar, às vezes a questão da telepatia lá no plano espiritual, ele fala para a gente aqui nessa ver questão 319, ele faz até remissão no comentário, e aí ele termina assim dizendo, a infância tem ainda outra utilidade. É um resumo mesmo, né? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoar, para se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e que lhes vão fazer progredir. É então que se pode reformar o caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Ver a missão dos pais, questão 582. Né? É assim que a infância não é apenas útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. É muito legal, né? E a gente entra, então, em simpatias e antipatias terrenas, a 386 ali em diante, e ele vai, assim, perguntar: dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecer? Então, numa outra existência corporal. Olha, não é bem se reconhecer, ele vai dizer, né? Lembrar-se quem era. Ah, você era fulano, ciclano, nem isso é bom, né? Mas serão atraídos de um para o outro, então vai ter uma afinidade, eles vão se reconhecer por sentimento. E, frequentemente, ligações íntimas, de uma afeição sincera, né, não possuem outra causa. Dois seres se aproximam do outro por circunstâncias que estão assim, aparentemente fortuitas. Eu posso até falar por mim, eu e André, aparentemente fortuito, um amigo meu que me apresentou uma amiga dela que conhecia ela, e a gente, em determinado lugar que estivemos, ali numa festa, num restaurante, numa danceteria, a gente não ficou a ficar juntos de tudo, né? Depois é que a gente foi se encontrar de novo, através de uma situação ao acaso, que ela não ia, e ela acabou indo. Então é muito interessante isso. A gente estudava na mesma universidade, né? É muito bacana. Então, é aparentemente fortuito, mas tem a atração dos espíritos que se procuram ali, se buscam em meio à multidão. Muito legal isso. Mas isso até comédia romântica, né? Aqueles filmes bonitos que a gente vê se encontrando ao acaso, mas Deus tem suas leis, né? Essa atração dos espíritos exerce. E existe a atração por afinidade, por simpatia, amor, e também pela questão da repulsa, do ódio, a gente vai ver mais adiante. Não seria agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A lembrança das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois da morte, eles se reconhecerão. Aí vai ampliar, né? A gente vai ver, olha, eu me lembro que eu tinha que vir contigo porque tive aquela necessidade da vida anterior. Terão consciência, inclusive, do tempo que passaram juntos. Ver a questão 392. A simpatia, TJ7, tem sempre por um princípio um conhecimento anterior? Não, não necessariamente. Dois espíritos que se agradam mutuamente, naturalmente, se procuram, sem que tenham se conhecido como homens. Então, às vezes tem aquela atração no mundo espiritual e nem sempre vem na mesma encarnação também, né? E você vai ter a simpatia de ideias, né? Ou de causas que vai atrair, né? Não necessariamente a questão física também, a questão de ideias, de causas, né? Os encontros de certas pessoas, que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, não seriam efeito de uma espécie de relações simpáticas, há entre os seres pensantes ligações que não conheceja ainda. Então é o magnetismo, né? O magnetismo das almas, dos espíritos, né? Que é essa ciência que ainda não compreenderdes bem, né? Então são atraídos como um imã, né? O magnetismo é o imã, né? Então você vai ter a sintonia de espírito para espírito, a afinidade, né? E a afinidade pode ser também por atração e ocorrer também essa atração para o bem, mas também o ódio acaba atraindo aqueles espíritos para virem juntos numa relação até se ajustarem. E um pensando no outro, na dificuldade, é que ocorre uma atração também. E que ocorre também a repulsão. Muitas vezes a gente olha para aquela criatura, para aquela pessoa, e do nada vê, eu não fui com a cara daquela pessoa, né? Minha pele não bateu, meu sangue não bateu. Tem uma expressão, esqueci agora, né? Não bateu bem com aquele outro, né? Então, de onde se origina essa repulsão instintiva à primeira vista? Pergunta 389. Espíritos antipáticos, que se adivinham e se reconhecem em se falar, até pela questão da vibração das ideias, né? Mas vamos pensar, não é definitivo. Por quê? Porque o mal é criação do homem, né? E ser bom, fazer o bem, ser perfeito, ter a perfeição relativa, a felicidade, é o caminho natural dos espíritos. Os espíritos vão ser irmãos, vão todos se tolerar, se gostar, se ajudar, né? Não tem essa coisa de isso vai ser definitivo ou não gostar do outro, isso não existe para a lei de Deus, né? Senão não seria um pai benevolente, bom e justo para a gente, né? A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má?
É assim, eu tenho antipatia, então a pessoa é má, ou eu que sou mal. Dois espíritos não são necessariamente maus, por não serem simpáticos. A simpatia pode nascer de uma divergência de ideias. Então, um pensa de um jeito, eu voto no fulano, e outro vota no ciclano. A gente vê isso muito hoje em dia, né? Tem na internet demais, né? Nos grupos de rede Zap e tudo. E as pessoas estão lá, às vezes, se julgando e se maldizendo, né? De uma forma assim, vai ver depois, nossa, que besteira que eu falei pro Cicano, gosto tanto dele, a gente jogava bola junto, ou a gente ia pra praia junto, ou a gente ia lá da tarefa de um grupo espírita tal, eu estou pensando. Na verdade, a gente está pensando na questão das ideias, um está pensando de um jeito, está pensando de outro, amanhã pensa diferente, e a pessoa continua sendo aquela pessoa que você gostava, que tinha aquelas qualidades, seus defeitos, eu também tenho minhas qualidades, meus defeitos. Então, quer dizer, é uma divergência que vai desaparecendo à medida que a gente vai se melhorando, se aperfeiçoando, se purificando e amadurecendo. Né? À medida que se elevam, as diferenças se apagam, a antipatia vai desaparecer. Né? Então, aquilo ali está pelo instinto, que a gente é má tendência, vamos colocar, né? Vão se preservar até de se conhecerem, né? Tem aquela coisa da antipatia, da vibração, mas com o tempo aquilo vai se modificando. A antipatia entre duas pessoas, então, nasce primeiramente naquela em que o espírito é pior ou melhor? Ele continua naquele tempo. Será que aquela que o espírito é pior ou melhor é que tem antipatia primeiro? Nenhuma nem outra, né? As causas dos efeitos, porém, são diferentes, ele diz. Um espírito mal tem antipatia, ele vai explicar, assim, porque um espírito que está fazendo mal ainda tem antipatia por um que está no bem. Porque ele está com medo de ser julgado, de ser desmascarado, né? De ser apontado o dedo, e vendo aquela pessoa a primeira vez ser criticado. Então, seu afastamento é natural se transformar também no ódio, até numa inveja daquela situação. E ele está bem, né? E tal. A gente vê isso muito nos espíritos que estão assim, na obsessão e tal, na situação da literatura do André Luiz traz isso para a gente. Estou sendo passado o caso do Otiga no encontro do carnaval, que o espírito fala, lá vem aquele pessoal né, de Jesus, lá vem aquele pessoal vem perturbar de novo aqui quando a gente estava aqui tentando influenciar aqui ela e tal, na questão assim da inveja, do ciúme, do desejo de praticar o mal, de tê-lo ao lado de suas hostes, né? Como se nós nos sentimos deserdados, eles também têm que estar aqui, né? A gama do vizinho é mais verde que a minha. O bom espírito já vai sentir uma repulsão natural pela questão de que do mal, porque ele não está sendo compreendido por ele. Né? É difícil, você vai chegar ali, vou me explicar, vou ter uma reação difícil, e eles não comungam esses mesmos sentimentos, a vibração. Mas seguro de sua superioridade, não tem um contra o outro, nem ódio, nem inveja. Então não vão ter ódio nem inveja deles, tentando se evitar e compadecer-se dele, em orar, em tentar ajudar de alguma maneira, né? E até o momento que vão até efetivamente ajudando, chegando a ajudar aqueles até que estão no umbral, retirando do umbral. Né? Então, o espírito inferior ele vai ter sempre uma antipatia, né? Primeiro, né? No bom ele vai se afastar até por caridade, para não constranger. E o mal ele vai no constrangimento, né? Muitas vezes em cima da gente, né? Na influenciação, em cima daqueles que estão até fazendo um trabalho no bem. Aí a gente tem que mais fazer, a gente tem que orar, né? A gente sentir essa situação, a gente tem que orar por nós mesmos e por eles, né? Orar pelo companheiro, pelo irmãozinho que ainda está nessa dificuldade, orar por nós para nos fortalecermos, vigiar e orar. Né? Esquecimento do passado, 392. Por que o espírito encarnado, que é outro tema que a gente entra, que é o último tema, né, da tarde de hoje, esquecimento do passado? Por que é beneficente isso? Por que a gente não lembra das coisas para melhor resolver numa encarnação? Aí ele pergunta isso, né? Por que o espírito encarnado perde essa lembrança do seu passado? E os espíritos respondem: o homem não pode nem deve saber de tudo. Imagina se eu sei que de repente meu filho, minha filha me fez um mal no passado, ou que me tratou assim, ou que eu fui abandonado, né? Ou que aquela pessoa que está comigo hoje também, minha mulher, meu marido. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado. Palavra muito boa, né? Como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Seria uma coisa tão gritante, de repente ele se vê também até com orgulho. Eu fui isso no passado. Ou eu fiz essa dificuldade, eu fui um marginal, andei na criminalidade, prejudiquei tanta gente, fiz mal. Ele também ia se sentir ofuscado na dificuldade. Aí não ia ser uma luz, bem, né? Ia ser uma dificuldade, uma pedra muito grande. E com o esquecimento do passado, ele até grifa na resposta, ele se sente mais senhor de si. Que é como uma página em branco, ele está reescrevendo aquele livro.
As tendências estão aí e a gente sabe disso. É só a gente olhar para nós mesmos sabendo, a gente tem uma tendência para isso. O quê? Para violência, agressividade, para a questão da sensualidade, para a questão do deboche, da crítica. Então, a gente dá preguiça, a gente vai saber. A gente olhando para nós mesmos, o autoconhecimento que ensina o nosso Santo Agostinho, até no próprio livro dos Espíritos, vai dizer isso para a gente. E a gente vai combatendo isso aí, né? Com autoconhecimento, com estudo, né? Como o homem pode ser responsável, então, por atos, resgatar fatos que ele não se lembra? Pergunta na T93. Como ele aproveita a experiência do passado, né? Aí ele vai, como conciliar isso com a justiça de Deus? No final ele pergunta. E a resposta bem longa diz para a gente: a cada nova existência, o homem dispõe de mais de inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Isso vai assim até, né, ao encontro daquela questão da lei divina, da lei natural, que está dentro de nós, né? Eu acho que é até a 619 que fala isso para a gente, as leis divinas, as leis naturais, exatamente, que estão dentro da nossa consciência, né? E que à medida que vai se aperfeiçoando, né, a gente vai entendendo mais as leis divinas, o homem vai se melhorando, ele vai conseguindo compreender isso, ele vai se tornando partícipe de um processo também ele vai se tornando patrocinador da sua própria reencarnação, vai pedindo para vir com aquela prova, aquela dificuldade, aquela experiência, e distinguindo melhor entre o bem e o mal, e mesmo com o esquecimento do passado, ele vai estar ali tendo feito um planejamento reencarnatório, ter brigado por ter aquela oportunidade de recomeçar daquela forma, né? Também, onde estaria seu mérito se ele reencarnando ele tivesse toda a lembrança do passado, né? Não, ele já se colocou naquele planejamento reencarnatório, mas aí ele lembra também do que tem que fazer, e aquilo pode até prejudicá-lo, ofuscá-lo, como falou antes, né? Então, toda a sua vida passada, né, quando o espírito retorna para a vida espiritual, passa diante dele. Ele vê as faltas que cometeu, a causa do seu sofrimento, então ele consegue fazer um planejamento, ele consegue ajudar no planejamento, pedir uma prova ou outra, pedir prova de análogas as quais passou, as lutas pelas quais ele vamos dizer assim, perdeu no passado, né? Pois sabe também que o espírito que lhe será dado como guia nessa nova existência procurar fazê-lo reparar suas faltas. Então também tem esse grande patrocinador da nossa reencarnação, que nós somos guias espirituais, vão estar ali lembrando a gente daquilo que a gente precisa fazer, intuindo-nos. E a nossa consciência, cada vez mais ampliada, também patrocina isso, vai estar nos lembrando nossas tendências, nossos instintos, entre aspas, que a gente tem que repudiar, afastar, e aquilo que a gente tem que trabalhar de melhor. Então a gente tem tudo isso, a gente precisa ficar lembrando do que a gente foi, do que a gente não foi, né? Então nós temos os guias, nós temos a nossa consciência, como a voz da consciência que vos fala, ele diz, essa voz é recordação do passado, essa voz que vos adverte para não cair novamente nas faltas que já cometeste. E Kardec comenta, se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou mal nas nossas existências anteriores, temos dito, a intuição e nossas tendências distintivas são uma reminiscência do nosso passado. Então, a voz da consciência está aí para nos ajudar. As quais nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não mais cometermos as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, o planejamento reencarnatório, os guias e a nossa própria consciência íntima estão como esses patrocinadores da nossa nova reencarnação. Nós não precisamos lembrar do passado para dar certo, porque senão seria até pior. Ele explica muito bem depois disso, inclusive nesse próprio capítulo, essa questão, que poderia nos fazer ver um orgulho que a gente faz, né? Uma dificuldade, uma vergonha do que a gente fez. Dos mundos mais adiantados que o vosso, a T94 diz, onde não se acham premidos por todas as necessidades físicas, já não tem as vicissitudes da matéria como no nosso, nossas enfermidades também, as doenças, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Olha a pergunta interessante. Tudo é relativo, né? A gente vê até no mundo de inferiores e superiores, lá no Evangelho, essa questão da relatividade, né? De você pensar, né? Esse mundo é superior ao meu, mas, por sua vez, ele vai se sentir inferior a outro, né? A felicidade, em geral, é relativa, sentindo-se em comparação com o estado menos feliz. Aí ele pergunta, se na posição em que se encontram os habitantes desse mundo não se consideram tão infelizes quanto nós, e não se lamentam de sua sorte, já que não possuem a lembrança de uma existência inferior como termo de comparação. Então ele pega assim, né? Entre nós o rico como o pobre, nem por isso tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Então, às vezes, você
né, ele está perguntando, ele está respondendo assim: você tem, né, aquele que vai se achar injustiçado e aquele que vai se achar bem, no mundo feliz e tal. Como é que fica essa situação? Como é que se dá? A isto é preciso dar duas respostas distintas, dependendo dos mundos. Há mundos, gente, de que falas, cujos habitantes possuem uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências anteriores. Então, eles conseguem mensurar, eles compreendem e podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Há outros, porém, cujos habitantes, que são colocados, como dizem, em melhores condições do que vós, não deixam de enfrentar grandes desgostos, até desgraças. Muito parecidos, de repente, mundos como a Terra, mundos regeneradores, vamos dizer assim, estes ainda não apreciam totalmente sua felicidade, pelo motivo mesmo de não se recordarem no estado mais inferior. Se não apreciam como homens, porém apreciam como espíritos. E há outros que já estão lá, né, que conseguem ver e olhar para trás. Eu me lembro daquela existência assim assado, e estão no mundo feliz e conseguem apreciar. Então, esquecendo assim do sofrimento, né, sofrem ainda por não darem valor à nova vida? É a pergunta que fica. E ele responde fazendo essa distinção entre os mundos, né? E no comentário de Kardec vai dizer que esse esquecimento é providencial. Nos mundos inferiores, especialmente as desgraças presentes, não seriam agravadas pelas recordações de todas aquelas que já tenham sido suportadas? Imagina a gente que é um mundo inferior, muitas pessoas para lembrar das existências anteriores que foram ainda piores, né? É isso que ele quer dizer para a gente. Aí ele diz que a lembrança de nossas individualidades pode nos humilhar, pode nos exaltar orgulho. Deus nos deu apenas o que é necessário e suficiente, a voz da consciência e nossas tendências distintivas. Ainda deu os guias para nos lembrar, nossos anjos da guarda, etc. E aí ele vai concluir que as lembranças, né, de acordo com os mundos, será proporcional ao grau de adiantamento do espírito e dos mundos. E elas serão úteis, né, essas lembranças, ou não. Porque não adianta você ficar se lembrando de tudo se não tiver utilidade. Às vezes aquilo vai te levar para baixo. Né? Nos mundos onde só reina o bem, a lembrança do passado nada vai ter de penosa. Né? Vai ser só uma mera lembrança lá do que, né, aquilo até com uma utilidade, de repente, para dar um exemplo, etc. Eis porque lembrar-se de sua existência anterior é como lembrar-se do que fez na véspera. Quanto a estado em mundos inferiores, não passa, como já o dissemos, de um sonho ruim, nesses mundos superiores. Né? E a 395, podemos ter algumas revelações de nossas existências anteriores? Esse tema que está falando da utilidade, só se for aquilo for útil. Né? Nem sempre, todos muitos sabem o que foram, o que faziam. Se fosse permitido dizer abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Os espíritos superiores não revelam, só se é necessário, só se é útil, né? Se tem a condição daquilo, né? Também a necessidade. E aí tem a questão do déjà vu, tratada na 396, muito comum, né? Eu já estive na situação com essas pessoas, nesse lugar, que pode ser uma lembrança de um passado desconhecido, mas também é produto da imaginação superexcitada, como nos responde os espíritos. Na 397, nas existências corporais de uma natureza mais elevada do que a vossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, né? A gente estava até falando aqui no comentário dos mundos superiores. À medida que o corpo se torna menos material, nós nos lembramos melhor daquilo. A lembrança do corpo do passado é mais nítida para aqueles que habitam os mundos de ordem superior. Nos mundos superiores, então, eles vão ter essa possibilidade. Né? Sendo as tendências instintivas do homem a reminiscência do seu passado, segue-se pelo estudo dessas tendências que ele possa conhecer as faltas que cometeu, até certo ponto sim, responde o espírito. Mas é preciso levar em conta novamente a utilidade daquilo. A melhora que pode operar no espírito, as suas resoluções, é essa lembrança. Né? A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Muitas vezes porque a gente está no progresso, às vezes está estacionário também, está retrogradando, como se faz o comentário da sua pergunta A, né? Que poderá ser pior e tal, isso depende do seu orientamento. Se não souber resistir às provações, é claro que ele vai entrar na nova prova, vai falhar e vai ser arrastado a novas faltas. Né? Mas não tem como consequência ele retrogradar, ele piorar, não, ele vai ficar estacionário. Ele vai ficar estacionário que não vai poder se adiantar, né? Mas não retrocede. E, finalmente, 399, terminando o nosso estudo da tarde de hoje, né? As vicissitudes da vida corporal sendo, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas futuras, segue-se que, pela natureza dessas vicissitudes, se possa deduzir o gênero da existência anterior, muito frequentemente. Né? Ele vai ter até no comentário a questão do avarento, a questão daquele que se utilizou mal do dinheiro, aquele que
humilhou o outro, que vem como um subalterno, vem como um escravo, malfírio na ingratidão dos filhos, preguiçoso numa vida de trabalho forçado, né? Uma espécie de castigo, entre aspas, porque Deus não castiga, né? Isso é uma educação para o espírito. Então ele diz assim, muito frequentemente, visto que cada um é punido por aquilo em que pecou, utilizando o termo mais usado à época, não se deve fazer disto uma regra absoluta, porém. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provações de que o espírito experimenta referem-se tanto ao futuro quanto ao passado. É o que ele precisa para aprender e a reminiscência do passado, da expiação, que ele precisa se reeducar, se reconciliar com a lei. Então, as provas dizem respeito ao passado, mas também ao futuro, né? Em relação ao gênero de existência, o comentário que ele faz é esse, que pode ter aquele gênero de existência, por exemplo, vir pobre, vir na situação também de riqueza para testar seu orgulho, etc., né? Então, sempre também a reminiscência do passado, ele lembra no comentário, com fim útil, nunca para satisfazer uma vã curiosidade, isso é muito importante. E ele tem um comentário muito importante que eu queria terminar, que é assim: se o homem não conhece os próprios atos que cometeu nas suas existências anteriores, pode sempre saber de que gênero de faltas ele se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta ele estudar a si mesmo e pode julgar o que foi, não pelo que ele é, mas pelas suas tendências. Aí é aquele exercício de autoconhecimento que Santo Agostinho, na 919 do Livro dos Espíritos, traz para a gente. Deitar a cabeça no travesseiro, pensar no que você fez, no que você é, naquilo que você traz como tendência, naquilo que você traz como pensamento, no seu comportamento, se você tem agressividade, se você tem a revolta, se você tem a sensualidade, se você tem a preguiça. Isso aí está em cada um de nós. E nós precisamos combater e melhorar isso. E daí porque é tão importante a infância, como falamos antes, o papel dos pais, o esquecimento do passado, trabalhando nisso também, e a simpatia e antipatia terrena explicada dessa forma também, como vimos no capítulo de hoje, na parte final desse capítulo. Muito obrigado a todos, vamos terminar com a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, patrono do nosso estudo do Livro dos Espíritos, nosso muito obrigado por mais um estudo do Livro dos Espíritos, ainda que virtual, e que possamos estar imbuídos da doutrina, imbuídos da melhor prática dela no dia a dia, com serenidade e equilíbrio no coração, praticando mais a caridade e o amor e desapegados das dificuldades que temos ainda, dos melindres e das más tendências, das más paixões que carregamos ainda conosco, como espíritos imortais, sabendo que tudo é para o nosso progresso, nosso aprendizado. Que seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos ter uma boa semana, um bom final de semana também. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado a todos e até a próxima.